Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, fim da linha para Paulo Souza no Flamengo e um líder Corinthians em crise. Vou explicar tudo para vocês, o Paulo Souza se sentindo fritado no Flamengo e o Corinthians que segue na liderança do Brasileirão, mas tem um abacaxi chamado Jô para descascar. Antes, deixa eu convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, ativarem as notificações, compartilharem os vídeos. Ainda não fizeram isso? Façam isso agora. E aproveitem e me sigam também nas redes sociais, porque a missão desse canal é deixar vocês muito bem informados. Como, por exemplo, madrugada adentro, a gente apurou notícias, conversou com um lado, conversou com o outro e Paulo Souza dá adeus ou vai dar adeus ao Flamengo. A situação é uma situação assim insustentável, né? Só para você ter uma ideia, contra os times de Série A nesse ano de 2022, nessa temporada, são 6 derrotas. O aproveitamento do Paulo Souza à frente do Flamengo contra esses times que estão disputando a elite é baixíssimo, 37,9. Sem contar as críticas da torcida que já vem desde o time classificado na Libertadores da América, quando venceu a Católica e conseguiu essa classificação para as oitavas de maneira antecipada, vinham muitas críticas ao futebol do Flamengo, ao futebol do Paulo Souza. Sem dúvida nenhuma, quando perdeu para o Lanterna Fortaleza no Maracanã, as críticas começaram a ficar muito fortes, principalmente dentro do Flamengo, internamente, uma situação completamente insustentável. Nesse jogo contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino, derrota por 1-0, lembrando que o Bragantino não vencia assim já há muito tempo, né? Eram 9 jogos sem vencer uma partida e venceu o Flamengo agora. É uma situação que o Paulo Souza já era inevitável, né? Falar em demissão, falar em ruptura de trabalho, mas o Paulo, por outro lado, né? A gente passou aqui a madrugada apurando informações e conversando com um, conversando com outro, a situação completamente assim de um sentimento do Paulo Souza de fritura, né? Um sentimento de que ao longo dos dias o trabalho vinha sendo minado, ele já não tinha assim mais apoio interno, já não tinha mais assim ninguém para segurar e bancar o trabalho. E o Paulo continuou, né? Tá debaixo de um contrato, ele continuou trabalhando naturalmente, montando o time, fazendo o seu melhor, mas já sentia que vinha assim um processo de fritura. E o Paulo também, a gente vem falando aqui no canal que fazia um meia-culpa em relação ao trabalho, à falta de futebol, principalmente uma questão ofensiva do Flamengo, que foi uma marca nos últimos anos de conquista. O Paulo Souza não conseguiu e ele tinha consciência disso, mas também colocava muito na conta dos desfalques, né, dos jogadores lesionados. Ainda, né, existe essa situação de dúvida, né? Tudo aconteceu muito na madrugada, né, de quarta para quinta-feira, depois da derrota para o Red Bull Bragantino. Então a diretoria do Flamengo ainda avaliando, né, essa questão de levar o Paulo Souza ou não para Porto Alegre. O que a gente tem de apuração é que com essa ruptura de trabalho da diretoria do Flamengo em relação ao Paulo Souza, fica até um clima insustentável de você levar um treinador sabendo que vai sair para um jogo importante como esse de Porto Alegre. Ao mesmo tempo, né, a direção do Flamengo se vê numa sinuca de bico, né? Não tem um interino ou não tem um auxiliar para colocar, para comandar a equipe no final de semana, na rodada de fim de semana lá em Porto Alegre contra o Internacional. É uma situação assim constrangedora para o Flamengo, para o Paulo Souza, né, sem um comunicado oficial, sem alguém que chegue para o Paulo Souza e fale, olha, muito obrigado, o trabalho se encerra por aqui. É uma decisão que a diretoria do Flamengo toma e o Paulo Souza, como a gente vem também falando aqui no canal, não iria pedir demissão, não iria pedir para sair. Ele que abriu mão de muita coisa, abriu mão de uma seleção polonesa, pagou uma multa para estar no futebol brasileiro. Termina assim essa trajetória, né, do Paulo Souza de maneira melancólica no Flamengo, lembrando que já nos últimos dias muitos empresários, muitos intermediários já vinham assim oferecendo nomes para o Flamengo, né? Nomes de treinadores que estão aqui no Brasil, nomes de treinadores que estão fora do Brasil, gringos, né? Muito se falou da questão do Leonardo Jardim, mas o Leonardo Jardim, português também, assim como o Paulo Souza, acabou assumindo
um clube nos Emirados Árabes. Então o Flamengo vai ter que começar ali uma busca, né, antes de comunicar ao Paulo Souza, vai ter que começar ali uma busca por um novo treinador para essa temporada. Lembrando que o Flamengo tem Campeonato Brasileiro para reagir, tem Copa do Brasil, jogo contra o Atlético Mineiro e tem também a Libertadores contra o Tolima da Colômbia. Antes de falar da crise, né? A gente está falando muito de crise aqui nesse vídeo de hoje, né? Crise no Corinthians, líder do campeonato? Sim, tem crise. Eu quero te dar um recado da Centauro. A Centauro sempre tem muitas ofertas para você na nossa vitrine virtual, tem sempre assim uma promoção bacana. Ah, André, mas promoção e tal, mas não tem mais um desconto? Tem! É só você aproveitar o cupom HERNAN10 que você vai ter 10% de desconto nos produtos da Centauro, que é show. Link na descrição e também tem o QR Code aqui para você aproveitar tudo da Centauro. Vamos falar do Corinthians? O Corinthians que poderia ter perdido a liderança do Campeonato Brasileiro para o Atlético Mineiro, mas o Atlético foi derrotado pelo Fluminense e o Corinthians, até o jogo do Palmeiras contra o Botafogo, segue na liderança, mas não é assim uma liderança tranquila, né? O Corinthians perdeu para o Cuiabá, vinha de uma sequência de 5 empates e aí ganhou, vitória magra, né, em cima do Atlético Goianiense, mas o Corinthians tinha essa expectativa de vencer para criar uma gordura, né, na tabela do Brasileirão, algo que acabou não acontecendo. E pior, né, o noticiário acabou virando todo pro lado do Jô, que foi visto ali numa casa noturna, batucando ali um instrumento, ele que está machucado, não estava acompanhando o time, bem no horário do jogo da derrota para o Cuiabá. A questão toda é que o dia seguinte, a gente falou aqui no canal de uma conversa da diretoria com o Jô para acertar ali as arestas, a diretoria querendo entender o que o Jô teria de argumento, teria para falar, mas essa conversa acabou virando assim um comunicado ali por mensagem e o Jô acabou não indo para a reapresentação. Isso pegou mal, a gente sabia que o filme do Jô estava queimado, falamos isso aqui no vídeo, no canal, né, no vídeo anterior, mas é uma situação agora que o Corinthians se vê numa situação muito complicada, né, porque o Jô, mais um ato de indisciplina, não foi a primeira vez. No Paulistão, o Vitor Pereira já era o treinador e já tinha falado, um jogador experiente, não pode ter esse tipo de atitude e tudo mais. Agora, a gente sabe que o Vitor Pereira é um técnico exigente, vai exigir e a diretoria vai ter que ter pulso firme com o Jô, né? Vai ter que saber lidar com essa situação, multa, afastamento, enfim. O Corinthians está tratando isso de maneira interna, tanto que a nota foi muito curtinha para falar desse episódio do Jô e que nos próximos dias vai tomar uma decisão. Não é uma decisão fácil, é um jogador que tem tido rendimento em campo, o Vitor Pereira entende que ele é um jogador que deu a volta por cima, está bem fisicamente, está bem na questão do peso, está se entregando em campo, nos treinamentos, porém o Corinthians, se tomar uma decisão de repente de afastar um jogador, não tem outro na posição, o Júnior Moraes não está ali 100% ainda. Então é uma situação que o Corinthians vai ter que ter muita cautela, muita calma, mas é uma situação que deixou o torcedor do Corinthians muito irritado e sabendo ainda do perfil do treinador, um treinador que cobra bastante. É um líder, por enquanto, até o jogo do Palmeiras, em crise, com uma situação assim muito tensa para resolver, um jogador que é conhecido da torcida, que tem uma história no clube, mas que vacilou mais uma vez. Vamos deixar comentário então? E aí, o Jô tem que ser punido, tem que ser afastado ou tem que ser reintegrado? Deixa aqui nos comentários. E Paulo Souza, vai a Porto Alegre? Tem que ir a Porto Alegre treinar o time ou fim da linha, acabou, já tem que buscar outro? Deixa aqui os comentários que a gente sempre está trocando ideia e aqui no canal sempre tem muita informação. Aproveita, se inscreve e ativa as notificações. Tamo junto!